Olá, pessoal. Estamos nós aqui novamente sobre o nosso assunto Alzheimer. Hoje a minha ideia é falar para vocês um pouco sobre os sinais de quem tem Alzheimer. Vamos começar então, porque essa é uma pergunta que me fazem com bastante frequência, que preocupa as pessoas e que muitas vezes sem razão. Primeiro que um déficit de memória, uma dificuldade de memória, uma falha de memória, não necessariamente quer dizer que é Alzheimer. Aliás, tem muitas outras questões que podem levar a um déficit de memória que não são Alzheimer. Também uma confusão mental, que é outro fator que preocupa as pessoas. Por quê? Os sinais de Alzheimer são um déficit, uma dificuldade de memória. Por quê? Porque o Alzheimer começa realmente numa região chamada hipocampo do nosso cérebro, que é a região responsável pela memória. Então as pessoas se preocupam muito com déficit de memória. Que déficit de memória é essa? Que dificuldade de memória é essa? Pessoal, é uma dificuldade de memória muito grande. É muito grande, não é uma dificuldadezinha. Não lembrar alguma coisa e lembrar depois, isso aí não é Alzheimer. É um exemplo básico, alguém que ia numa padaria sempre ou tinha uma rotina sempre de caminhada e não consegue voltar para casa. É aquela pessoa que olha o molho de chaves. Não é que ela não reconheça qual é a chave da casa dela. Ela não reconhece que aquilo ali é o instrumento que se usa para abrir a porta. Então ela vai botar a chave do outro lado da porta e não na fechadura. Então são dificuldades de memória muito grandes. É aquela pessoa que vai fazer uma salada de batata e bota a clorofina em vez de botar vinagre. É aquela pessoa que vai guardar um sapato e guarda na geladeira em vez de guardar na sapateira. Essas confusões, essas dificuldades de memória é que são alertas. E já uma confusão mental também. É uma confusão, é estar atrapalhada no que está acontecendo. Mas isso é de uma maneira muito forte. Então as pessoas me perguntam, mas que tipo o que dessas déficits de memória que é Alzheimer? Bom, as dificuldades de memória acontecem em outras situações e as confusões mentais. Daí já vamos entrar um pouquinho então no diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico? Bom, não existe diagnóstico para Alzheimer, primeira coisa. O diagnóstico se faz por exclusão. O que é exclusão? Se exclui outras doenças que apresentam sintomas semelhantes, não sendo nenhuma delas, se coloca no rol do Alzheimer, sendo então 80 a 90% de chance de ser Alzheimer, porque o Alzheimer mesmo só vai ser diagnosticado após a morte, quando se abre o cérebro da pessoa e se encontra ali algumas características, que é aparece um cimento sobre os neurônios, talvez alguns assuntos que nem interessem realmente, mas talvez seja bom falar. É um cimento que aparece e também uns emaranhados neurofibrilares, que se chama, que os neurônios se encontram enrolados com uma fibra. Porém, pessoal, não se sabe se isso é causa ou consequência do Alzheimer. Só se sabe que uma pessoa, quando morre, se abre a cabeça dela. Isso foi o que aconteceu com o Dr. Alzheimer, que tinha uma paciente com sintomas assim, e quando abriu encontrou isso. São os emaranhados neurofibrilares e as camadas que parecem um cimento. Bom, então, voltando então ao diagnóstico, se faz o quê? Se faz alguns testes neuropsicológicos. Os dados fornecidos pela família são de inúmera validade e se faz alguns exames de sangue, como exames da tireoide, vitamina B12, se faz hemograma, se faz exame de urina. Por quê? Uma anemia profunda num paciente idoso pode dar uma confusão bastante importante. Uma infecção urinária grave pode dar uma confusão bastante importante. Então se faz esses exames e dali, com o relato da família e alguns testes neuropsicológicos, se chega a essa conclusão. Nem sempre se chega exatamente à conclusão que é Alzheimer, porque tem muitas demências. Pode se enquadrar com outros dados da família em outro tipo de demência. Mas nós vamos centralizar a nossa conversa em Alzheimer, que, como eu tinha falado, 60% dos casos de demência são Alzheimer. Então, feito esse diagnóstico, e daí, Ana?
Tem remédio para isso? Não. Medicação para curar? Não. O que faz a medicação que tem disponível hoje? Eu digo hoje porque a ciência ela é pontual. Amanhã talvez seja outra novidade. A medicação que nós temos hoje disponível, ela retarda o aparecimento dos sintomas. Um sintoma que iria aparecer em 2 anos, vai aparecer em 4 anos. E daí, então, mas qual é o tempo de duração dessa doença? Tu fala em 2, 4 anos. Ela varia de 2 a 20 anos, com uma média de 12. Porém, as pessoas não vão morrer de Alzheimer. Elas vão morrer de uma outra comorbidade advinda das dificuldades que ela vai estar tendo. Porque o Alzheimer tem várias fases. Isso nós vamos falar num outro momento. Centrando então no diagnóstico, na medicação. A medicação, caso a pessoa não tenha condições de adquiri-la, não vai ser determinante, porque o que ela faz é retardar o aparecimento de sintomas. E o que a gente tem de maior hoje, de melhor, é o manejo. É isso que eu vou trabalhar com vocês. É o manejo da pessoa com Alzheimer. Então, quanto à medicação, o acetilcolinesterase, ele tem uma duração por um certo tempo, depois o médico vai botar 2 deles. Às vezes, quando chega numa dosagem que seria o ideal, a pessoa muitas vezes não aguenta por reações gastrointestinais, diarreia, vômitos. Bom, a medicação, então, o que eu quero concluir? Ela não é essencial. Ela vai melhorar a cognição um pouquinho e vai retardar o aparecimento de sintomas. Então, o que se tem de testes? São testes revendo, são testes neuropsicológicos, relato da família e exames de sangue. Depois, então, se pergunta, então, quanto tempo leva, eu já falei para vocês que é uma doença longa, portanto, então, nós temos que organizar muito bem essa família, porque vai ser uma doença longa. É uma doença cansativa, com várias fases, e que, se a pessoa vai até o final, a última fase é acamada e com posição fetal. Mas a maior parte da doença, ela está ativa. A pessoa está ativa, participativa, e ela engana muito. Quem não é especialista se engana muito. Por quê? Porque essa pessoa ela vai ter momentos altos e momentos baixos. Momentos altos e momentos baixos. Momentos que ela está perfeitamente entendendo de tudo e tem momentos que ela está com uma confusão muito grande. Já vou adiantar um pouco, eu gosto de falando para um lado e para o outro. Nesses momentos baixos, se vocês tiverem alguém na família, nesses momentos de muita confusão, não exijam nada dela. Aqueles momentos, aquelas horas, aquele dia, que não passa de um dia, deixem ela meio stand-by, meio paradinha, que logo em seguida ela vai estar melhor. Então, o que nós temos a fazer no Alzheimer? Nós temos que ter um manejo específico, ok? Eu acho que por hoje nós vamos ficar por aqui e na próxima vez nós vamos falar um pouco mais sobre a doença, sobre como fazer esse manejo e eu tenho certeza que vocês vão ficar bem. E não se preocupem, porque, mais um detalhe, se vocês estiverem preocupados com a memória de vocês, com certeza vocês não têm Alzheimer. A pessoa com quadro de Alzheimer ou quadro demencial, ela não percebe, é o familiar que percebe. Então a gente sempre diz assim, quando alguém marca uma consulta para ir ao nosso consultório para fazer uma avaliação, ela não tem. A gente até recebe, mas se ela tem condições de agendar uma consulta, de ir ao consultório e de pensar que não tem Alzheimer, ela está mais impressionada, mas ela não tem. Então, previnam até onde dá e não se preocupem demais, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo encontro.